Olá, eu sou a Ingrid Gerolimic e esse é o programa Brasil no Divã, da Carta Capital. A nossa tarefa aqui é pensar o Brasil junto com ele. E não se esqueçam, nós estamos nas principais plataformas de podcast e no canal de Carta Capital no YouTube. Bom, hoje eu vou conversar com ele, que é diretor, roteirista e produtor de cinema, sendo inclusive diretor principal e produtor associado da premiada série PC, que é uma produção da HBO. Max Caligari, seja muito bem-vindo aqui ao nosso divã. Oi, prazer. Obrigado pelo convite. Muito bom, querido. Fala um pouco da série. Acho que essa série, assim, ela é uma série importante porque ela, por inúmeras razões. Mas você fez essa série com o Contardo Galigares, que é seu pai. E, enfim, como é que foi fazer essa série junto com ele? Da onde que surgiu essa ideia? Conta um pouco também da série, enfim, fala um pouco de como é que... Enfim, na época, quando a gente começou a pensar na série, eu tinha acabado de me formar, eu tinha acabado de fazer meu mestrado em Nova York, né, em documentário e ficção narrativa, e eu estava trabalhando lá como primeiro assistente, e ele me mandou o seu livro, que era A Mulher de Vermelho e Branco. E nesse livro tem um protagonista, que é o Carlo Antonini, que é um pouco, vamos dizer, tem uma relação um pouco criador-criatura, assim, né? De alguma forma representa um pouco o meu pai. E eu, claro, queria fazer, né? Começar a dirigir ou conceitualizar projetos e tudo mais. E aí a gente pensou em vender os direitos da personagem para a HBO. Isso em 2011, 2012. Então eu fechei Nova York, vim para o Brasil e a gente começou a escrever os roteiros e pensar um pouco, e idealizar, né, um pouco essa série, como é que ela ia ser e etc. A gente tinha um grande problema que era o Sessão de Terapia. Eu acho que até o Sessão de Terapia no Brasil não tinha estreado ainda na época, mas era um problema, porque assim que você falava, né, de uma série sobre um analista, claro, o produtor sempre olhava para você e te perguntava como é que, né, qual ia ser o diferencial e sempre muito preocupado com isso. E foi aí que a gente teve uma ideia que era que a gente podia fazer uma série sobre um analista, mas uma série que, em grande parte, ia se desenrolar fora do consultório. Então, contrariamente à sessão de terapia, né, que fica só no consultório, a gente escolheu esse protagonista, né, que ia se aventurar enfim, a sair do consultório e, no final das contas, se envolver muito mais do que ele deveria com os seus pacientes e as suas né, patologias, enfim, e seus problemas. E então a gente achou que esse desenho ia ser interessante, até porque é isso. Ele ia acabar se interessando pelos casos mais, vamos dizer, mais exóticos. Não teria que achar um outro sinônimo, mas enfim, aos olhos dele mais interessante, pois é um protagonista que estava cansado também de ouvir a mesma história over and over sobre meu marido está me traindo e tenho problemas com meu filho adolescente, etc. E o protagonista, né, então o Carlo Antonini, queria sair do consultório e se interessar por casos, né, mais interessantes. E claro, né, quando se metendo nos casos dos pacientes, isso, claro, ia ter efeitos diretos, né, em cima dos seus familiares e todas as pessoas que gravitam ao redor dele. Então a proposta inicial era um pouco essa, e foi assim que a gente tentou se destacar, né, do Sessão de Terapia, né, de fazer uma obra diferente, só que sobre o mesmo tema. Mas vocês tiveram temas, por exemplo, temas interessantes, tipo um paciente que queria aderir ao Estado Islâmico, por exemplo, que são questões também que dialogam com esse contemporâneo, né? Transsexualidade, direito ao suicídio, também né, um tema discutido no contemporâneo. Como é que era a escolha desses temas, assim? Isso tinha uma... Como é que era a escolha prévia? Como é que era esse debate teu com o Contardo para ver o que funcionava também, né? Para as telas? Olha, a gente começava em falar, né,
em algumas possibilidades, em alguns temas que podiam ser levantados. Geralmente, o tema que a gente ia abordar era polêmico, ou é polêmico ainda, infelizmente, porque isso já faz 10 anos, então, bom, quer dizer que não evoluímos tanto como sociedade, mas então era só sobre o tema que era realmente polêmico, como, por exemplo, o suicídio assistido, né? Que era um tema, na minha opinião, muito interessante. Eu gostei muito de dirigir esse episódio e de saber um pouco mais sobre o tema. Aí, bom, eu tinha uma parte de pesquisa, a gente acabava, né, tirando uns, botando outro, enfim, selecionando, né, os 10 que a gente achava mais interessante, ou 8, dependendo da temporada. E também a gente escolhia temas que iam ser abordados de uma maneira diferente. Não só que o tema em si seja assim, provocador, mas que a abordagem desse tema seja provocadora. Independentemente de quem a gente escolhia como protagonista ou como tema, nunca era, a gente fazia um esforço para que ele não seja julgado, e simplesmente que a gente apresentasse ao redor desse protagonista a história dele, e deixar que as pessoas... Então, fazer um parênteses interessante, porque em alguma fala do Contardo, ele diz ele fala justamente sobre isso, assim, que não tem essa... passar a mensagem é alguma Não. coisa... você tem uma certa arrogância, né, nessa ideia de que você passa alguma mensagem. O que ele gosta mesmo é de contar histórias interessantes. Então, você falando aí, te lembra dessa passagem dele, que eu achei interessante, é importante também, né? E é verdade que eu mesmo, como diretor, eu jamais criaria um projeto com a ideia de passar uma mensagem, que seja ficção ou documentário. Eu evitaria isso a qualquer custo. Quero dizer, quando eu tenho alguma inspiração, vamos dizer, entre aspas, geralmente ou é ao redor de uma personagem, que a vida dele pode ter me interessado, ou ao redor de um tema. Mas eu tô lá para contar uma história. Eu não tô lá para te orientar ou fazer com que você pense da mesma maneira do que eu. Isso não vejo interesse nenhum. Claro, você tem que se preocupar com a mensagem que você vai dar de alguma forma, mas o que eu não aconselho, eu não aconselho nada, porque eu não tenho nada para aconselhar, mas pelo menos para mim, partir dessa vontade de passar uma mensagem é querer quebrar a cara e fazer uma coisa didática sem nenhum interesse. Pelo menos o meu processo criativo não funciona assim. Eu acho isso uma tristeza, mas tudo bem. Você fala você fez o prefácio, né, do Sentido da Vida, inclusive está aqui, Fiz. que é um livro belíssimo, né? A gente se Ele ficou conheceu. bonito, ele ficou bonito mesmo. Ele ficou. Não, essa coisa do contar histórias, né? Que o Contado traz, quando a gente se conheceu lá no. A gente se conheceu, eu e Max, no lançamento do livro do Christian Dunker, que é o Lutos Finitos e Infinitos. Daí Max falou, eu vou falar para uma plateia de psicanalistas, sendo que eu sou diretor de cinema, né? E daí você contou uma história belíssima, entreteu absolutamente a plateia. Ninguém queria ouvir outra coisa a não ser o Max Caligares contando as suas histórias. Então a contação de história tem um papel importantíssimo também, né? Nesse Sim. lugar onde você se encontra. Porque isso mistura muito. Eu acho que essa questão o sentido da vida, no prefácio você fala, né? Quem melhor do que os filhos para contar a história dos pais? E eu achei muito bonita essa frase tua, assim. Achei generoso, achei... Enfim, fala um pouco sobre isso, da tua relação também com o teu pai, como é que você pensa isso, essa questão da contação de história, como é que isso também se Olha, mistura com a tua vida, eu né? vou para também não falar durante uma vida, eu vou pegar esse teu gancho, que é a questão justamente da história. Quer dizer que tanto meu pai quanto eu, a gente viajou, não só viajamos muito, mas a gente ficou muito tempo em muitos lugares. Eu devo ter passado
mais ou menos o mesmo tempo no Brasil que eu passei na França, que eu passei nos Estados Unidos também. Então, o que acontece é que você acaba não sendo mais francês, você não é brasileiro, ele era naturalizado americano, porém também não era americano. Então, dizer que você é um cidadão do mundo é um clichê que eu prefiro evitar, que não quer dizer absolutamente nada. Mas é verdade que você não se reconhece tanto como, por exemplo, no meu caso, francês, e eu me dou conta disso geralmente quando eu viajo para a França. Eu sou francês, porém, tem alguma coisa que você absorve das outras culturas para o bem ou para o mal, e você não tem nenhum controle em cima disso. Mas a coisa que, então, o que te sobra disso, já que você não tem mais uma identidade cultural tão definida, né, vamos dizer, tão restrita, quem sabe seja a palavra certa, pois é essa impressão que você tem quando você volta para casa e vê seus amigos que não tiveram o mesmo percurso do que você sente uma restrição da qual você, quem sabe, não diria se liberou, né, porque seria uma pedância falar isso, mas que não te contém mais, né? É alguma coisa que não te encapsula mais. Você já no final das contas, você já não tem mais cápsula, ou menos do que as pessoas que não tiveram esse tipo de experiência multicultural, etc. E então, a única coisa que te resta é as suas histórias. As suas histórias, porque isso não me impede de amar meu país, né? Mas então eu amo e é verdade, porém é o que eu estou te falando. Você virou um pouco outra coisa e a França de hoje em dia não é mais a França de quando eu era criança. Eu estava até falando disso com um amigo francês hoje. É um país que, por exemplo, é muito mais extremizado do que ele já foi. Estava conversando com a Márcia Tiburi na semana passada, disse que teve há pouco recentemente uma marcha neonazista em Paris, que foi Teve, inclusive bom, observada pela polícia, né? Algo que isso tinha também quando eu era criança. Isso já tinha, mas você vê pela quantidade de pessoas que foram aos poucos, né, que ou saíram do centro e foram para a direita, ou até saíram da esquerda e foram para a direita por inúmeras né, insatisfações. Mas é isso, quando você lê artigos e lê comentários, por exemplo, nas redes sociais e etc., ou no dia a dia na França, você vê que é um país que se extremizou, quem sabe seja um pouco duro demais, né? Ainda mais se a gente comparar isso com o Trump, Bolsonaro, enfim, a gente está muito longe disso, mesmo se a Marine Le Pen ganhar nas eleições, né? Marine Le Pen seria uma centrista, se não for uma democrata nos Estados Unidos, né? Mas então é isso. Então o país muda e você não está mais lá para acompanhar essa mudança, né? E você também está mudando, enfim. Você não necessariamente se reconhece o país no qual você cresceu. não, e a gente tem, e existe de fato essa coisa de você se encaixar enquanto um sujeito aí, tudo, né? Um sujeito de performance do trabalho, um sujeito que performa de tais e tais maneiras, né? Todas essas definições e caixinhas que vão sendo colocadas. Acho que é interessante essa ideia de que você é suas histórias, né? Mais do que tudo. E acho que o contato traz muito isso no sentido da vida. E acho que para questões assim que são, eu acho que essenciais para a gente debater, para a gente levar, como essa que eu acho, enfim, que é algo que você passou e que ele traz no livro, que eu achei assim muito interessante. Quando ele fala, por exemplo, quando ele estava trabalhando, acredito, nos Estados Unidos, que ele falava que estava no auge daquela coisa do Prozac.
né, a geração Prozac, todo mundo, né, enfim, aí a gente falar sobre isso, a medicalização da vida, as pessoas, a gente se entope de todo tipo de subterfúgio para não sentir, né? E aí o Sim, Contardo conta a história de um paciente dele e paciente. tal, que chegou, que falou com ele, olha, meu pai tá morrendo de câncer, tem mais um ano de vida e eu queria tomar Prozac até lá, para eu não sofrer, né, com Sim, esse processo aí, né, que vai até a morte do meu pai. E aí ele fala, olha, a resposta é, a morte do seu pai vai acontecer só uma vez e é uma experiência crucial na vida, né, que é crucial no viver humano perder a geração que nos precedeu, faz parte, enfim, como não viver uma coisa tão importante e significativa. Então ele traz também essa noção, até porque ele fala, olha, eu não acredito em felicidade, né, esse ideal de felicidade que se tem. A não, vida é isso, né? Vamos lidar com o que tem. Não tem muito para onde fugir, né? E a experiência também, a história, quando a gente fala, não são só as histórias bonitas, né? As histórias bonitas de contar, mas todas as histórias que produzem, que constroem esse ser humano que todos nós somos, né? exatamente. Parece até banal, né, falar isso, mas de alguma forma é verdade. Olha, infelizmente essa história não é só teórica e vamos dizer, como é que eu posso dizer isso em português, romantizada, vamos dizer. Eu passei pelo exatamente a mesma porrada, se eu posso, né, me permitir ser um pouco mais grosseiro, mas é assim mesmo que eu senti, pois é uma porrada. Mas, olha, todas as porradas do meu pai tiveram, no final das contas, um sentido e um impacto na minha vida que seja positivo, negativo, mas que faz para o bem ou para o mal Você teve uma quem eu sou. conversa. Você teve uma conversa com ele, né, Max? Eu lembro que você falou isso quando a gente se conheceu lá no lançamento do Dunker. Você trouxe essa história da tua conversa com teu pai quando ele já estava também. Teu pai estava ali, né, já no processo dele de Falecer. falecer e tal. E você traz. Como é que foi essa conversa? Foi do Ou jeito que está no inúmeras livro. conversas, não sei também, né? Foi do jeito que está no livro, é a mesma coisa, que a gente estava conversando enfim, não, como é que a gente estava conversando? Eu estava conversando mais de questões práticas, de como é que eu ia ter que lidar com isso e fazer o que com tal coisa, né? Coisas de família e quem para quem ligar e para quem, etc. E aí, claro, tem uma hora que vai para uma coisa mais emocional, emotiva, né? Da perda do pai, dessa figura paterna, ainda mais quando você vive num país que no final das contas é a única pessoa que você realmente conhece, né? Ainda mais no nosso caso, que é que eu vim para a gente começar a trabalhar junto, então era uma relação muito próxima. E é isso, ele jogou isso na minha cara e pega, né, pega isso e se vira. E o que você tirar disso, você tira e ponto. E eu lá, né, tentando absorver isso e eu lembro que aí entrou a segunda, ai, como é que se chama? A enfermeira, o segundo enfermeiro, segunda unidade, enfim, alguma coisa assim, né? E aí eu senti um certo alívio, porque quer dizer que eu não ia ter que responder para ele que seja, porque a gente ia ter provavelmente uma discussão. Eu teria mandado ele a merda por ele me responder assim, ou por mais que bom, não teria mudado nada no dia seguinte ou uma hora depois ele teria me falado exatamente a mesma coisa, que a gente concordasse ou não. E aí entrou a enfermeira e eu, né, fui poupado de uma discussão e uma briga. Então, essa história pelo menos parou ali de fato ele tem razão, tem razão. Agora, tem razão, mas eu vou falar uma coisa que vai contra o que ele alega, que vai contra esse livro, mas que não sei se vai contra, aliás, né? Eu posso estar exagerando, mas
De fato, uma distração, vou te falar, uma distração é bem-vinda de vez em quando. Eu passei por uma grande distração depois da morte dele, e no final das contas, por mais que eu sofri por outras razões, mas é um fato que me ajudou de alguma forma não, eu não acredito em fazer o luto, eu acho isso muito, muito bonito, muito romantizado, enfim, simplesmente me ajudou a me distrair, né, do sofrimento que deveria gerar a priori, enfim, a gente não era uma família muito de chorar nem nada, mas que o falecimento do seu pai deveria gerar. Então eu fui distraído disso e foi um outro tipo de sofrimento, mas com certeza ameno do que a morte do meu pai. Não, e tem. É engraçado você falar que você não é uma família de chorar, mas vocês são italianos, né? Vocês são de família italiana. Que eu sou de família italiana, a gente chora o tempo todo. É, mas eu acho que essa questão da morte, eu acho que também tem um fato de que a gente vive numa sociedade que, por outro lado, também não deixa sentir, né? Olha, vida que segue, você tem que trabalhar, né? O mais importante, porque você é um sujeito capital, você tem que estar o tempo todo cuidando também desse outro aspecto que é o que acaba sendo, que toma toda a vida, né? Que é a sobrevivência, de fato. A gente está num país como o Brasil, então nem se fala, né? Porque qualquer deslize, qualquer coisa, você está fora do seu emprego, você não tem. Muitas pessoas acabam realmente em situações extremamente difíceis porque a gente não tem as bases, né? Não é um país com igualdade, enfim, um país com uma série de direitos, né? Que nos permite viver certos sentimentos, viver o luto, por exemplo. Isso tem um impacto também muito grande, né? Eu acho que essa questão do sentir, essa questão, né, de viver o luto, mas também de permitir sentir as coisas é importante, porque senão vira sintoma lá na frente, com certeza vai se tornar algo muito pior, né? Olha, eu teria tendência sei lá, ó, eu acho que o sintoma que pode vir depois, pelo menos que veio para mim, e primeiro para o meu pai, que foi contagiante, para o bem ou para o mal, novamente, é que você chega a um certo momento onde você é completamente calejado. Então, essa falta de sentimento, vamos dizer, meu pai não tinha uma paixão por sentimentos. E eu, no final das contas, não tenho também, né? Não tem como evitar ser um pouco, pelo menos, como seu pai, Mas tem a ver com o fato infelizmente. de ser Felizmente. muito a filho de dois analistas também, né? Meu padrasto também é analista. Então, ele ele não pregava muito essa questão sentimental, assim, ele reconhecia, claro, o impacto, né, sentimental de uma coisa assim, perder seu pai, perder sua mãe, mas eu lembro que eu já tive uma discussão forte com ele quando eu era adolescente, então eu tinha 13 anos, e eu não lembro exatamente por quê, mas eu não queria fazer o trabalho de casa que eu tinha, alguma coisa assim. E aí eu comecei a reclamar, não sei o quê, e ele me falou uma coisa que ele usou ao longo da vida, é que mesmo no dia que a minha avó, então a mãe dele, morreu, ele escreveu a coluna da Folha de São Paulo. Então por que que eu estava reclamando? Que eu ia fazer sim o meu trabalho, independentemente de gostar da escola, e que era a vida, né? Então, querendo ou não, ele reconhecia, né, claro, essa vamos dizer, enfim, ele sentiu a perda da mãe, porém, a questão emotiva para ele não era mais importante do que a produtividade. Ou talvez até uma forma de lidar com a perda, né? Exatamente, exatamente. Você pode mergulhar no seu trabalho, que também pode te ajudar, e eu acho que ele não acreditava necessariamente que isso ia levantar sintomas na frente. Até porque se ele acreditasse isso, eu não sei se ele teria falado isso para mim tantas vezes, porque a cada vez que eu, por alguma razão, queria evitar de fazer algum trabalho de casa, eu escutava essa história
e eu era colocado, né, para trabalhar. Não, porque tem um trecho, uma passagem interessante, quando ele fala que ele tem um certo. Ele falou, eu tenho um ranço dessa coisa de brasileiro falar tudo bem. Perguntar se tá tudo bem, né? Porque, por exemplo, no francês fala como ça va, ou então, tipo, em inglês, how are you, né? Como você está. O tudo bem já pressupõe que a pessoa responda tudo bem. Você já, Ou que você já esteja bem, induz a resposta ao tudo bem, né? O que leva, obviamente, a crer que a gente não está interessado em se saber realmente se a pessoa está tudo bem, né? É só uma forma aqui um exatamente. pouco gentil de falar, mas que não tem essa empatia de fato, assim. Você acha que também é interessante isso, né? Essa coisa, essa forma de olhar. Sim, sim, sem dúvida, mas hum, eu acho que o Brasil, e é um pouco o que ele representa lá fora também, ou pelo menos na França, que o francês ama o brasileiro. É, que não tem, obviamente, a ver, porque o fato de falar, se perguntar como você está, também não significa isso. Mas acho que é interessante o simbolismo da linguagem, né? Como essa questão da Mas linguagem. exatamente, é aí que eu estava já chegando, é que o, o Brasil tem muito mais essa questão da busca da felicidade do que para um francês. O francês, eu não sei se ele se dá para. É muito mais forte aqui essa busca da felicidade, e por isso que eu estou falando um pouco, fazendo esse paralelo, né, de como o brasileiro é visto na França, porque é um pouco isso, ele é visto como uma pessoa para cima, que busca o bem-estar, que busca essa felicidade inatingível. Você pergunta se tá tudo bem, que você já quer que a pessoa responda que tá tudo bem, porque é importante estar todo mundo bem. Exatamente, exatamente, porque necessariamente você está bem, então, ou se presume que você esteja bem. Então, eu vou perguntar para você se tudo realmente está bem, né? Porque o brasileiro busca muito essa felicidade. Eu acho que o francês e o americano não, não tanto. É, eu não sei, eu acho que o americano ainda tem esses, que obviamente tem muita relação com um modelo econômico também, a psicologia positiva, por exemplo, né, que, enfim, hoje rende rios de dinheiro, essa coisa de manual de coach, de livros, de como conquistar a felicidade em 10 passos, eu acho que isso tem uma relação de mercado também, né, até pra você Exatamente. trazer a ideia de que, olha, a sua vida não tá legal, tá tudo ruim, mas um belo dia pode ser e depende de você, né? O que é pior de tudo, E porque é uma pior, pressão enorme no indivíduo, no sujeito. Assim, olha, depende de você. Se você não conseguir, aí só lamento, não é culpa nossa. Então, isso é uma pressão, imagina, imensa. E eu acho que um livro como O Sentido da Vida, ele tira esse peso, né? Não precisa primeiro que, enfim, a ideia de felicidade é uma ideia complicada. Mas tudo bem que se haja um ideal e uma utopia. De qualquer maneira, eu acho que o que o contado traz muito é essa coisa de viver uma vida interessante. sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. Ele teve uma vida muito interessante, e ele me proporcionou também uma vida muito interessante, ou que eu considero pelo menos interessante, que me satisfez, vamos dizer, e eu espero que continue me satisfazendo. Para mim, pelo menos a lição, né, vamos dizer que eu aprendi desse livro, né, sobre a questão da vida interessante, de ter uma vida interessante. Bom, eu já conhecia, né, um pouco todo esse papo, já tinha ouvido mais de uma vez, mas eu acho que foi um pouco a definição que me prendeu mais, é a definição do hedonismo, do hedonista. Porque, claro, como ele mesmo diz, você imagina um hedonista, uma pessoa que não se importa com os outros, que, como ele mesmo coloca, um beija-flor, né, que voa de flor em flor, que eu acho uma ótima metáfora, continuarei usando, vou roubar para mim. E eu acho que o que eu achei mais interessante é como ele apresenta, então, o hedonista simplesmente como uma pessoa curiosa e, no final das contas, um hedonismo mais moderado, diria, pelo menos na imaginação, né, coletiva do que seria o hedonismo, e que, então, sem essa pitada de hedonismo, vamos dizer, é verdade que a pessoa teria tendência a ser muito menos curioso, né, do que uma pessoa, do que outra pessoa. Então, eu achei interessante isso, que
que esse hedonismo possa, no final das contas, não ser uma coisa negativa, mas que seja essa busca do prazer que faça com que você possa se interessar com bom, as aventuras eventuais, né, que a vida te propõe. É que eu acho que é o hedonismo no sentido que eu acho que você trouxe, eu acho que é uma palavra perfeita para isso, que é a curiosidade em relação ao mundo mesmo, né? Você até coloca, acho que no prefácio você fala que não é exatamente valorizar a vida em si, né? Mas a coragem de desfrutar desses momentos e com atenção. Eu achei muito boa essa palavra, com atenção. Porque o que a gente menos tem é a atenção. Isso é exatamente contra esse hedonismo, que é um hedonismo criado por uma ideia de mercado, que tem um prazer efêmero, né? Que é uma coisa de um gozo incessante, de uma ditadura de um gozo que, na verdade, ele é muito mais no sentido de te tirar a atenção para aquilo que realmente importa, de tirar a atenção para o contato com o outro, com o encontro com o outro, com o encontro consigo, né, com as experiências da vida, porque a ideia é justamente te tirar a atenção. Você vira meio que um zumbi, né? Um hedonismo, essa ditadura desse prazer é muito mais nesse sentido, assim, é para você, justamente para você não pensar, para você não gerar uma consciência, para você não ter justamente a atenção. Então eu achei essa palavra assim que você trouxe maravilhosa, porque ela é muito simbólica, ela traz assim algo que é muito importante justamente para o momento que a gente está vivendo, que tudo que a gente não tem, né, é atenção, tudo que a gente não tem é presença. A gente não tá aqui, mas tá, né? Tá aqui, mas não tá. Quando vê, você não É, vive. Outro dia eu vi um grupo de jovens, assim, falando que eles foram no show da Taylor Swift, né? Eu não sei o nome dela, Swift. Swift. E aí disseram que no final, quando eles voltaram pra cá, eles não. Sabe quando, eles ficaram assim: olha, mas parece que a gente não foi no show, a gente não tem ideia. Eles tiraram 1 milhão de fotos, fizeram 1 milhão de vídeos, De vídeos. mas não. E eu achei muito interessante, eu não sei se foi uma matéria e tal, mas eles falando isso, da sensação de que eles não estiveram lá. Eu tenho essa sensação, não sei se você tem, mas imagino que muita gente hoje em dia acaba tendo essa sensação, né? De que você. Será que eu vivi isso mesmo? Será que eu estava ali? Porque a gente está Sim, desconectado, sim. né? Todo mundo tem, imagino, hoje em dia, né? É o teu WhatsApp, é o teu Instagram, é teu, enfim. Eu acredito também que não vamos para a teoria do adorno, né? Da culture of industry, etc. Mas de fato é muito mais fácil, né? Controlar a massa se ela está desatenta, né? É muito mais fácil se ninguém presta atenção e você vê que a maioria das pessoas não prestam atenção não tanto as suas nem necessariamente as suas próprias vidas e os momentos que eles estão passando, mas ao mesmo ao que está acontecendo ao seu redor, né? Você lê uma matéria, né? Se indigna e não sei o que e blá blá blá, uma semana e meia depois você já esqueceu, né? Tem até uma frase do Baudelaire. Ele dizia que, no final das contas, basicamente, o grande problema da humanidade é que, justamente, a gente tinha memória muito curta, né? Então, a pessoa esquece do passado e, e é verdade, é verdade. Tem uma coisa muito interessante que eu estava lendo hoje, que qualquer símbolo religioso, já era o caso, né? Na França, você não tem direito de ter um símbolo religioso, né, numa escola. E o engraçado é que a gente está num momento que, a priori, isso seria para que justamente evitar, né, que um símbolo que seria, né, sinônimo de opressão feminina. Só que você rapidamente se dá conta que esse movimento, por mais honorável a priori que seja, fez com que 69 crianças, através da França, não puderam entrar na sala de aula. Então, a priori, é um movimento feminista? Fine. Mas eu quero mesmo um movimento que limite as minhas liberdades individuais? Não, eu não quero, não quero. Eu acho que
Quer dizer, a partir do momento que você, né, não, que isso não afeta os outros no final das contas, que não seja, né, uma chamada ao ódio ou qualquer coisa desse tipo, bom, é isso. Não pode ser uma arrogância ocidental em relação ao Oriente, isso faz parte. São muitas camadas, né? Primeiro tem É que muito complicado. respeitar os processos, exato, os processos, os movimentos. Então, assim, é uma discussão que tem que ser feita pelas mulheres e pelas mulheres que são Exatamente. daquele determinado país, daquela determinada religião, né? Acho que é importante fazer, primeiro, essa divisão, né? Não é o Ocidente que vai dizer para o Oriente o que deve ser feito, como que se deve, né, agir, se vestir, se comportar. E acho que tem uma questão também, assim, acho que você fala, o que você traz é importante as liberdades individuais no sentido do gênero, por exemplo, quando a gente tem aí, né, tanta gente ainda morrendo por ser transexual, né, muitas mulheres morrendo pelo machismo, que também não são aceitas no mundo Sem que já dúvida. é um mundo extremamente machista, e agora esses movimentos absurdos aí, masculinistas, né, que só enfim, só trazem ainda mais essa coisa do ódio, do discurso de ódio. Isso se reflete, né, em vários ataques, em questões mais diárias ali, que a gente está vendo mesmo de ataques em escolas, de ataques em lugares. Enfim, acho que há muito para evoluir, né? Há muita coisa para se fazer, né, Max? Mas acho que é Sem importante dúvida. a gente ter no horizonte isso que muito do que você trouxe aqui também, enfim, é, tirar um pouco desse peso também que nós temos. Eu acho que viver a vida com, como você disse, com mais atenção e mais coragem para perceber o que está. Talvez não se fiar tanto nessa ideia de felicidade, mas produzir isso cotidianamente, né, nas experiências e na curiosidade também de conhecer a vida, né? Exatamente, exatamente. E eu não sei, nem sei se a gente precisa, que é um pouco o que ele argumenta, né? Será que a gente precisa de um horizonte? Não sei, né? O que ele argumenta é um pouco isso, né? Não é dessa esperar, né? Chegar a esse horizonte, né? O que ele diz é justamente que provavelmente não tem nenhum horizonte. É melhor você aceitar que não tem e prestar atenção na sua vida atualmente. Exatamente. Essa ideia que a gente tem que ser a ideia de um sucesso, né? Que se vende também, e por isso tantas pessoas ansiosas e deprimidas. E que eu acho que pra gente finalizar aqui, que é quando ele fala do como ele fala, um Bel belo morrer, morire. belo morir, né? Que é justamente essa ideia que não é um ato heróico na morte, não é uma morte heróica no sentido, né? Nossa, o que se fez, ou enfim, mas uma morte com elegância, que eu achei belíssima, assim. Não essa elegância que a gente acredita se vestir, não, mas é uma elegância com a vida também, né? Uma elegância com a gente, com o nosso corpo, enfim, com o nosso existir no mundo, né? Que eu acho que é importante. Sim, eu acho muito legal. Eu gostei muito também da maneira da qual ele coloca isso, essa questão da elegância. Isso eu achei uma parte do livro muito interessante, realmente muito interessante. E você falou uma coisa que que eu ia retomar, mas não, acho que é isso, né? Sim, da questão da vida, que ele coloca uma questão muito interessante, que é um pouco o que eu boto no prefácio também, eu sugiro, que ele fala que a vida em si não pode ser o valor supremo, justamente porque, a priori, o valor supremo seria ter a coragem de dar a sua vida, né? Então tem um paradoxo aí que não tem como negar, né? Em si, de fato, a vida não pode ser o valor supremo. Não, tem uma contradição muito forte nisso, né? Porque é isso, você a priori um bel morir, né, que nem ele fala, seria uma morte gloriosa e vista por todos e admirada e etc. E no final das contas é paradoxal. Se a vida fosse realmente o valor supremo, então você dar a sua vida, né, a priori não deveria ser, pois Então, não é na nossa... exatamente a vida, mas talvez o viver, né? Como verbo. Exatamente, exatamente. Muito bom. Querido, algum projeto, alguma coisa pra gente contar aqui? Que eu possa legalmente citar, Sem se não. implicar?
Implicar, não, não quero ser processado, então não, porém, um grande projeto para o início do ano. Que bom, E então. aí a gente pode voltar a conversar sobre, provavelmente é um projeto que você vai gostar, provocador, como sempre, né, seguindo nos passos do papai. Muito bom. Então, gente, eu espero conversar com você novamente. Espero ter notícias em breve aí para o pessoal saber. E é isso, gente. Sentido da Vida, que também Contato Caligares. Para quem não tem, né, recomendo muitíssimo. E muitas lições aqui interessantes. Apesar dele dizer que não gosta de mensagens, mas as lições aqui são realmente importantes.